Fala, meus queridos, André Aro falando, e hoje vamos começar mais um quadro Bitcoin mais 5, um quadro de análise gráfica, onde eu vou analisar não só Bitcoin, mas também 5 altcoins que vocês votaram ontem no meu Instagram e escolhendo quais seriam. Entre elas foram não só Bitcoin, mas também Ethereum, Polkadot, Sandbox, Matic e também Cardano. Então essas serão as criptos que a gente vai analisar nesse vídeo hoje. E antes de eu começar a jogar a tela para a gente avaliar primeiro o Bitcoin e depois as outras criptos, qual que é a ideia? É um vídeo rápido, lembrando, a gente vai utilizar aqui a análise gráfica para falar, para mostrar. A gente não é a ideia ser uma mãe de Iná aqui, sim entender qual foi o comportamento do preço no gráfico e entender quais seriam os cenários mais prováveis aí para a semana. O que a gente tem que entender é que semana passada a gente teve aumento de taxa de juros pelo Fed e que eles subiram mais 0,75%, teve anúncio do PIB americano vindo abaixo do esperado, ou seja, macroeconomia, antes de a gente entrar no gráfico, um momento não é muito favorável. Então a gente viu que o Fed, mesmo subindo a taxa de juros, foi uma semana boa para o Bitcoin, uma semana boa para as criptos, com grande volatilidade no mercado, mas sim positiva. Até muita gente esperava, eu mesmo esperava uma semana mais pessimista, inclusive falei isso semana passada, caso viesse esses aumentos, mas parece que o mercado já tinha, de certa forma, precificado esse aumento. E o que a gente tem que ficar de olho? Que não só o fechamento semanal ocorreu no domingo, ocorreu ontem, no dia 31, mas também o fechamento mensal. Então a gente viu que julho foi o melhor mês aí de performance do Bitcoin dentro de 2022, fechando apenas um período do mês. E o que a gente vai ficar de olho agora para agosto em diante? Os indicadores, principalmente nos Estados Unidos, da parte de inflação. Provavelmente no meio do mês a gente vai ter o resultado, como que está a inflação, se está acima do esperado ou não. Então a gente vai ter que acompanhar isso. Se estiver com uma inflação ainda acima do esperado, mesmo com os aumentos do Fed, provavelmente os mercados, na verdade, não só cripto, mas também bolsa, devem derreter. É bem provável porque sabe que não está adiantando praticamente nada. Então eles vão ter que ser mais firmes e provavelmente a gente pode ver um aumento até de 1%. Mas também podemos ver, sim, uma recuperação dos mercados, isso sim pode animar para médio prazo, a gente começar a ver uma luz do fim do túnel, que é o que a gente precisa para qualquer retomada de qualquer mercado, seja ele mercado cripto ou qualquer outro. Lembrando que a gente está muito, tem uma correlação grande também com o mercado tradicional americano, não só Nasdaq como S&P 500, e tem muitos resultados, aí, divulgação de resultados na bolsa que tivemos semana passada, essa também. Então ficar de olho nisso e também em uma parte macroeconômica de guerra, né? Ataques àquela região, China com Taiwan e Rússia com Ucrânia em região. Então algo para a gente manter no radar, então inflação e a parte de guerras aí e até mesmo resultados aí da Europa de inflação. Então visto essa parte macroeconômica, bora entrar no gráfico, vamos olhar o Bitcoin agora. Então compartilhando a tela com vocês. Isso aqui é o gráfico semanal do Bitcoin. E o que a gente viu semana passada, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor, que a gente tinha fechado esse candle aqui onde está o meu mouse, que a gente fechou abaixo das duas médias de 200 do semanal. Então, se a gente for ver a semana, foi uma semana que da mínima para a máxima do preço, a gente teve uma volatilidade boa de mais de 18%, 18,7% do preço mínimo, que foi na região de 20.700 dólares, até a máxima, que chegou próximo da EMA 200, mas não conseguimos romper, chegou próximo da região e recuou um pouco. Então, a gente chegou desde a mínima à máxima também de 24.700. Então o Bitcoin não conseguiu aí superar as duas médias. Porém, ele ainda fechou acima da média aritmética de 200 períodos, ou seja, melhor que a semana passada, porém não foi um candle que demonstrou grande força. E da mesma maneira que ele rejeitou uma queda e também rejeitou uma alta. E aqui estamos num período de indefinição. Provavelmente, como eu falei, essa parte macro de espera de resultados pode sim ser um cenário do Bitcoin ficar lateral, mas a gente precisa, para ver uma retomada maior, que o Bitcoin rompa essa região. Então, primeira coisa, gráfico semanal, o Bitcoin rompendo. E analisando que o gráfico aqui do Bitcoin vai se movendo entre topos e fundos. Então, um topo aqui, um fundo nessa região, um topo descendente, ou seja, menor que o anterior, um fundo novamente. Podemos ver um topo descendente, na verdade, para até continuidade de queda. Por que não? A gente pode sim ver num cenário para médio e longo prazo uma recessão global e que isso vai prejudicar todos os mercados. É um cenário? É um cenário. Então, sempre tenha um pouco mais de caixa, não se exponha 100%, porque sim, a gente não pode descartar esse cenário.
Então, o que a gente pode ver uma formação aqui do Bitcoin em tentar romper. Então, essa aqui vai ser uma região de briga, a região dos 25 mil dólares. Hoje, uma região de briga para o Bitcoin tentar romper. Vamos ver como será a semana. Se a gente for fazer algumas projeções aqui, vamos olhar agora o gráfico diário para a gente ver como que seria num cenário um pouco melhor, olhando dia a dia. A gente vê que desde que a gente perdeu, a gente não conseguiu romper aquela região dos 47 mil dólares, que o Bitcoin rejeitou as médias de 200. Lembrando, a gente está num cenário muito parecido com isso, das médias de 200 do gráfico semanal. Já no diário, desde que a gente perdeu, a gente viu o Bitcoin caindo, lateralizando uma nova queda que trouxe a gente para essa região dos 20 mil dólares. E agora não estamos conseguindo romper essa região dos 25 a 24.600, mais ou menos a gente está chegando e rejeitando. Então o que a gente tem que acompanhar, Bitcoin ainda abaixo das médias no gráfico diário, não é nada muito bonito, formando de certa forma uma base entre 20 e 19 mil dólares, é uma região, tá pessoal, não é, o ponto é 20.843, não, não é um número exato, é uma região, essa região dos 20 mil dólares que o Bitcoin está fazendo aí um fundo, então não sabemos se isso aqui vai ser o fundo definitivo, só com o tempo a gente vai ver, e que a gente está vendo uma retomada aqui do preço e o Bitcoin não consegue romper no semanal. No gráfico de 4 horas, sim, o Bitcoin segue acima das médias de 200, porém aqui corrigindo, então vem meio que lateral, sem muita novidade. Ou seja, semanas atrás a gente falava do Bitcoin no dia 20 de julho, Bitcoin na região dos 23 mil, 24 mil dólares, ou seja, é a mesma região que a gente está, 23, 24 mil, e não é de hoje. Então, nenhuma novidade para o Bitcoin, foi uma semana mais positiva do que o esperado, como eu falei de anúncio do Fed, porém, com o fechamento não foi bonito, a gente estava numa subida muito boa, a gente pode olhar até mesmo o gráfico, né? A gente chegamos à região de 24.600 e recuou. Então, o Bitcoin nada demais, pessoal. No momento, a gente pode ver até aqui no gráfico diário, ele rejeitando essa região, que seria a mesma que a gente fala de queda, aqui nessa mesma região das médias, próximo do 25 mil, Bitcoin não está bonito e vem corrigindo naturalmente. Andando um pouco mais de lado, então nada muito claro no Bitcoin. Já Ethereum, vamos ver no par dólar o Ethereum, a gente pode ver que o Ethereum no gráfico semanal aqui sim, Ethereum no semanal, a gente tinha feito o quê? Um rompimento das médias de 200 na semana passada e que essa semana ainda o Ethereum se manteve com um candle bem interessante diante aí do cenário no gráfico semanal. Ethereum bem positivo, 3 semanas seguidas e agora a gente está aguardando aí para ver um cenário global. Ethereum com grande volatilidade, mas se a gente for ver no gráfico mensal, o Ethereum fechou muito bem. Só semana passada, da mínima para a máxima, o Ethereum teve 32% de volatilidade aí entre a mínima e a máxima. Se a gente pegar o gráfico mensal, o Ethereum no mês aí de julho se valorizou aproximadamente 57%. Pessoal, 57% em um mês foi a performance do Ethereum contra 16,7% do Bitcoin. Então o Ethereum foi uma das que valorizou muito, está bonita no gráfico semanal. A gente pegou o mensal só para ver isso daqui. Semanal segue bonita. No diário nós estamos chegando nas médias, aqui no caso 100 períodos no momento, ainda estamos abaixo das médias de 200. E sim, pessoal, Ethereum vem bonito muito pela proximidade aí cada vez mais do Demerge, que é a atualização do Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake. Então isso aqui está influenciando o mercado e nesse momento a EMA100 está causando, digamos, uma barreira no gráfico diário. Mas o Ethereum vem positivo, vem performando melhor que o Bitcoin, a performance dele em julho foi muito acima. Dia 19 de setembro está marcado para ter essa atualização, temos que acompanhar, não vai ser algo curto para a gente manter o controle. E o Ethereum positivo no gráfico de 4 horas, e no gráfico diário segue legal, mas ainda assim abaixo das médias, e a gente teria que romper essa média aqui de 100 períodos, né, a EMA 100, para ver o Ethereum fluindo, subindo aqui para a região de 2.000 dólares, aí sim começaríamos a ver resistência nessa região e depois nas médias de 200 períodos. Momento de aguardar junto com o Bitcoin, mas o Ethereum bem mais positivo, bem mais interessante do que o Bitcoin. Mais uma para a gente olhar Polkadot, pessoal. Vamos olhar Polkadot aqui no par dólar, a gente pode ver Polkadot, ela tinha uma cunha aqui no gráfico diário, até mesmo no semanal, ela rompeu, retestou aqui na semana passada, deixa eu dar um zoom para vocês,
e vem subindo. E agora, hoje, segunda-feira, corrigindo, mas o Polkadot tinha feito uma performance muito boa na semana, conseguiu aí, depois do reteste, para quem conseguiu entrar nessa região, conseguiu subir quase 40%. Então, vem muita volatilidade no mercado e Polkadot segue aqui, mas ainda, pessoal, de certa forma lateral. Desde junho, a gente vê o Polkadot nessa região de 8 dólares, 8,40. Ele segue nessa região, teve sim uma boa oportunidade de compra na região de 6 dólares. Quem conseguiu pegar aqui na base praticamente da cunha, conseguiu pegar muito bem Polkadot pensando em hold. Aqui não seria trade, a gente consegue ver até mesmo Polkadot fazendo movimentos, né? Aqui retração e continuidade de alto. O alvo seria nesse momento 6,70 aproximadamente para Polkadot no gráfico diário. Então é uma que segue interessante, foi uma boa performance na semana, porém, pessoal, abaixo das médias e no gráfico de 4 horas ainda estamos positivo. Então Polkadot segue positivo apenas no gráfico de 4 horas, mas ainda eu ainda não vejo uma boa oportunidade de trade agora. O mercado está muito incerto, muita volatilidade, tanto com Bitcoin e Ethereum, e a semana começa sangrando aí, Polkadot corrigindo nesse momento aqui 5%, e a gente ainda tem que esperar o fechamento do gráfico diário. Então, na correção natural do mercado, com a virada do mês, muita gente querendo fechar o candle acima, né, um candle positivo, e agora os mercados vão assimilar tudo isso que ocorreu semana passada, de aumento de taxa de juros, PIB americano, vai digerir melhor para a gente ver qual será o rumo, provavelmente, como eu já falei, com os indicadores americanos. Próximo para a gente olhar, The Sandbox. Sandbox, vamos olhar aqui no gráfico diário, deixa eu arrumar esse gráfico para vocês, a gente pode ver que Sandbox de certa forma está lateral, ele fez uma queda aqui abaixo do 1 dólar e segue lateral, pessoal. A gente pode até ver um ombro, cabeça, ombro invertido, a gente teria essa região aqui para romper praticamente, mas eu não vejo nada em Sandbox nesse momento. A gente está abaixo das médias no gráfico diário, no 4 horas, brigando aqui, mas eu vejo mais lateralidade em The Sandbox. Vejo talvez compras parciais aí para hold na região agora de 1,30 de Sandbox, mas teve boa oportunidade aqui, 75 centavos de dólar, quando ele caiu ficou abaixo de 1 dólar, mas não vejo nada para trade. Sandbox de certa forma lateral, e sim, se a gente conseguisse romper, como se fosse uma linha do pescoço aqui no ombro, cabeça, ombro invertido, né, um ombro, cabeça, ombro aqui, se a gente rompesse essa região, de certa forma, essa linha, né, para não ficar algo tão zoado aqui, a gente poderia ver, sim, uma performance interessante. Lembrando, temos médias aqui no gráfico diário, 4 horas, por enquanto nada em The Sandbox na minha visão. Matic foi uma das queridinhas que no gráfico diário performou muito, mas muito bem. Desde o fundo que ela formou aqui, dia 18, 19 de junho, ficou aí abaixo dos 34 centavos de dólar e ela voltou, chegou à região aí do 1 dólar, pessoal, exatamente. Ela fez um movimento de retomada, né, por muita coisa que aconteceu, não só na parte gráfica, mas fundamentalista, a parceria com a Disney, ela chegou a performar quase 200% do fundo que ela fez. Então aqui sim, algo interessante, Matic. Porém, olhando o gráfico diário, o que vocês olham? Ela está rejeitando exatamente nas médias de 200, ou seja, essa região aqui das duas médias de 200, pessoal, deixa eu pegar aqui a caneta, essa região das duas médias é uma região de resistência. Não adianta você querer ficar entrando achando, vou comprar aqui porque ela vai subir. Espera ela romper. Não queira passar calor. Essa é uma região de resistência. Então ela está batendo e rejeitando, batendo na parede e rejeitando. O que a gente pode ver, naturalmente, até mesmo uma queda de Matic, uma correção natural depois de uma grande queda. Ela subiu aí em menos de 2 meses quase 200%. É natural que a gente veja uma correção do ativo. Então nesse momento ela está muito próximo das médias de 200, mas ainda abaixo. Caso ela rompa essa região do 1,20 nesse momento, acima das duas médias de 200 no fechamento diário, aí sim Matic entraria em tendência de alta no 4 horas e no diário, né? 4 horas ela já rompeu faz um bom tempo. Quem conseguiu pegar um trade aqui nessa região de rompimento, na faixa aí dos 55 centavos, conseguiu com certeza levar para mais de 90 centavos e fez um bom trade aí. Mas nesse momento não temos trades. É o que a gente poderia ver, sim, uma rejeição se tiver que apostar alguma coisa. Nesse momento, pelo candle, tá? Olhando aqui, indicaria a rejeição dessa região e sim uma queda.
até os próximos suportes. Então não vejo nada em Matic para a gente performar agora, entrar como trade principalmente, tá? Eu não vejo muita coisa, eu aguardaria um pouco, até mesmo movimentos como esse aqui, que poderiam ser mais interessantes para a gente entrar pensando em short, eu esperaria a gente talvez perder uma LTA. Nada impede que a gente veja o ativo vindo para cá e vai afunilando. Ou ele vai romper essa parte aqui que a gente mostrou das médias de 200, ou ele vai perder a LTA. Aí sim seria short. Se ele romper as duas, a gente aposta na alta, no long. Então vamos esperar ele perder a LTA ou romper as médias de 200. Ah, André, mas a gente vai perder o movimento, não é melhor entrar agora? A gente tem que entrar quando a gente tem clareza do que a gente vai ter no movimento. Nesse momento, a gente não sabe, por mais que o candle indique uma queda, quem conseguiu pegar aqui muito próximo, ou caso ela volte, se você pegar ela na região pouquinho abaixo, você vai ter um stop muito pequeno, apostando na queda. Caso ela não rompa, você vai ter uma entrada aqui em $1 aproximadamente, e um stop, de certa forma não muito curto, mas se romper aqui você poderia já estopar a operação. Então aqui sim, quem conseguiu entrar para short entrou bem. Aqui eu não entraria, eu acho que já está um pouco distante da média, eu esperaria perder a LTA e a gente ver qual será o mercado, a tendência do mercado na verdade, para a gente tomar uma decisão melhor. E Cardano aqui por último, para a gente olhar todos no par dólar hoje, pessoal. Cardano no gráfico diário também não tem muita coisa. A gente pode ver até uma acumulação de Cardano, mas eu não vejo muita coisa. Bem longe das médias de 200 no gráfico diário. A gente vê ela bem lateral, na verdade, principalmente nessa região que vai aí dos 45 centavos de dólar até 53. Sim, ela teve um momento, subiu um degrau aqui na escada, ficou aqui um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas vem lateral desde maio, pessoal. Desde maio está nessa faixa de preço, então para mim nada em Cardano, ela fica andando de lado e aguardando o mercado. Então ela está aqui andando de lado. Se você pegar praticamente o retângulo, a gente pode ver desde maio estamos com Cardano nessa região. Então eu não vejo muito, ela está ainda acima das médias de 200 no 4 horas, mas eu não vejo nada demais, ela está nessa lateralidade. Quem for pegar, talvez movimentos muito pequenos, que eu acho que não vale a pena, de topos aqui e fundos. Você tentar comprar aqui apostando na queda, pensando que ela vai fazer um movimento aí de um retângulo. Então, não vejo muita coisa nessa semana. O mercado cripto segue bem instável, para ser bem sério, e eu esperaria o mercado pegar uma tendência para a gente poder operar de uma forma melhor. Onde está bom agora para fazer investimentos no mercado cripto? Em DeFi. Então, uma das coisas que o pessoal pediu, inclusive lá no meu Instagram, André Aro, quem não segue, aproveita, siga lá. Vou fazer um vídeo sobre DeFi, que é algo que está bem interessante nos últimos dias. Com essa volatilidade do mercado e de certa forma andando de maneira lateral aí, quem está se dando bem é quem está provendo liquidez do mercado. Então, se vocês quiserem vídeos sobre como que é DeFi, como que a gente pode ganhar dinheiro, comenta aqui ou manda mensagem lá no Instagram também, que eu vou fazer esse vídeo essa semana para vocês. Então é isso, pessoal, nada aqui, eu vejo que o mercado, a gente tem que esperar o mercado digerir melhor essas informações do Fed. Provavelmente a gente vai ter que aguardar os indicadores econômicos de inflação nos Estados Unidos. E aí sim a gente vai poder tomar uma decisão do que fazer. Se o cenário vai ser de alta, se está valendo a pena, se estão conseguindo combater a inflação ou não. E aí a gente começa a se posicionar para um long ou short. Então vamos esperar para ter maior assertividade. O cenário aqui, por mais que foi bonito na semana, principalmente o Ethereum, a mais bonita de todas aqui. Mas a gente pode ver correções naturais ao longo da semana. Voltando um pouco, lembrar que o mercado se move em ondas. Ele teve uma boa 3 semanas positivas para o Ethereum, a gente pode naturalmente ver ele corrigindo um pouco. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, entendido a análise. E se quiserem votar, não deixe de seguir o link aqui embaixo, pode clicar lá para ir direto para o Instagram, já siga lá, não deixe de seguir o nosso canal aqui do YouTube e curtir o vídeo para que esse vídeo chegue cada vez mais pessoas e possa ajudar muita gente que ainda não conhece a análise gráfica, mas quer conhecer. Então é isso aí, pessoal, grande abraço, nos vemos em breve, até mais.